Bom dia a todos. Meu nome é João Ricardo, para aqueles que não me conhecem. Sou aluno do curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Uninter. E como combinado, eu vou hoje postar o primeiro vídeo da temática agricultura familiar. Primeiramente, queria agradecer as pessoas que deixaram o nome e o e-mail na chamada que eu fiz a semana passada e dizer que aquilo também faz parte do trabalho. Vou fazer um print daqueles comentários para anexar no trabalho no final de todas as etapas, certo? Então, como eu acabei de dizer, a abordagem dessa temática vai ser sobre agricultura familiar. Ela vai ser dividida em 3 vídeos. O primeiro vai ser postado hoje, o segundo daqui a 2 dias e daqui a 5 dias o terceiro vídeo. Esse é o cronograma que a faculdade pediu para a gente fazer. O porquê de eu estar fazendo essa abordagem dessa forma aí? Tudo é por conta da questão da pandemia, né? Os alunos não estão podendo fazer os estágios obrigatórios, que seria de uma forma presencial dentro das escolas. Aí a faculdade acabou dando essa opção para os alunos de abordar um tema e fazer toda essa montagem, esse processo aí, para poder cumprir as horas obrigatórias para cumprir a grade curricular do curso, ok? Então, assim, sobre o tema agricultura familiar, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma abordagem mais assim, voltado para o que é agricultura, como ela se iniciou, aonde se iniciou, com quem se iniciou, para depois, nos próximos vídeos, eu entrar com um pouco mais de ênfase dentro do tema principal, ok? Para nós darmos início a entender o que é agricultura, né? A definição, para a gente começar assim, só para você entender, a definição do termo agricultura, ela quer dizer arte de cultivar. E ela surgiu cerca de 12 mil anos atrás, durante o período neolítico. Para você entender o que foi o período neolítico, ele foi um período a datação dele assim, foi de 8 mil até 5 mil anos antes de Cristo. Ele também foi chamado período da Idade da Pedra Polida. Por que a Idade da Pedra Polida? Nesse período o homem começou a aperfeiçoar um pouco mais suas técnicas de caça e de produção de alimento. Aperfeiçoando, no caso, as ferramentas de manuseio ali, né? O homem começou a entender que ele, aperfeiçoando essas ferramentas, a forma de sobrevivência dele seria mais fácil, né? Não teria tanto trabalho quanto o período que antecedia ao período neolítico, certo? E isso foi um dos processos constitutivos das primeiras civilizações. E com esse aperfeiçoamento dessas ferramentas de trabalho, de uma forma gradual, ele foi desenvolvendo alguns produtos. Os primeiros produtos que ele conseguiu colher através desse aperfeiçoamento foi alguns cereais e alguns tubérculos. Cereais, basicamente aveia e trigo, e os tubérculos são todo tipo de batata e inhame. Foram esses os primeiros produtos, as primeiras formas de cultivo que foi descoberto durante esse período. E os primeiros povos que desenvolveram essa técnica primitiva de agricultura foram os nômades. Eles descobriram que
juntamente com esse aperfeiçoamento das ferramentas, descobriram que, ao se alimentar, aquela semente, aquele caroço que não era interessante ele estar ingerindo e era descartado na terra, a terra absorvia aquele caroço, aquela semente, consequentemente, depois de algum tempo, ela brotava, germinava e produzia o mesmo alimento que ele havia consumido algum tempo atrás. E com isso ele acabava colhendo novamente aquilo ali e gerando novas formas de alimento. Tá? E aí foi os primeiros sinais de agricultura, né? Onde começou a se estabelecer os primeiros sinais de agricultura. E durante esse período do Neolítico, foi que ocorreu, através de todo esse processo, uma revolução agrícola. E através dessa descoberta, marca-se o fim do período paleolítico e começa o início do período neolítico. O paleolítico ele era um período onde o processo de sobrevivência do ser humano era um processo meio rudimentar. Tanto é que ele é classificado como a idade da pedra lascada. Então, o homem não tinha todo esse reconhecimento, esse processo de aperfeiçoamento das suas ferramentas de trabalho. E então ele não cultivava a terra, ele vivia bastante de caça e do que ele coletava, né? E por conta disso ele era nômade, ele não tinha, não se fixava em nenhum local, né? Aqui está algumas ferramentas, nessa imagem aqui mostra algumas ferramentas do período neolítico. Nota-se que há sim um processo de uma técnica utilizada para aperfeiçoar ali as ferramentas, né? E através disso o povo, o homem dessa época, ele acabou vendo que dessa forma ele facilitaria bastante a sua sobrevivência no local onde ele estava residindo. Até o início do período neolítico, todas as populações humanas nas diferentes partes do mundo, eles eram caçadoras e coletoras. Aquilo que eu falei anteriormente, no período paleolítico, o homem ele se alimentava do que ele coletava e também de caça. Tá? E por conta dessa questão dele ser nômade, era por conta da questão de tudo era influenciado por questões climáticas e por conta da migração dos animais, certo? Então o homem todo momento ele tinha que estar se deslocando para ir atrás de comida, né? Por exemplo, um período que ele vivia lá, tinha escassez de alimento de frutas. E por conta disso, os animais também se deslocavam para outros locais aonde a comida era mais abundante. E com isso, o homem também ia seguindo esse trajeto aí, tá? Já no período neolítico, quando o homem descobre que ele aperfeiçoa um pouco mais as suas ferramentas, e com a questão da descoberta que a semente, ela sendo enterrada, ela brotava, germinava, e ali começava a gerar novos alimentos, o homem começou a se fixar nos locais, ele deixou de ser nômade. E aí uma curiosidade interessante, que aí nós temos os primeiros indícios de sedentarismo do homem, né? Então, assim, de uma forma contínua, ele permanecia no mesmo local, porque ele viu ali que a produção de grãos
e outros tipos de alimentos, que no caso ele também é a pecuária, que alguns tipos de... Ele começou a domesticar alguns tipos de animais para o próprio consumo, era mais produtivo do que ele ficar caminhando e se deslocando de uma região para outra atrás de alimento, ok? Então, do paleolítico para o neolítico, o homem deixa de ser nômade, começa a se fixar nas regiões, e esse tipo de acontecimento ele teve uma importância muito grande na evolução do humano, porque aí nós temos os primeiros indícios das primeiras civilizações e das primeiras sociedades. O mundo começa a se organizar como sociedade, como civilizações, começar a ter alguns tipos de regras aí, né? Então, foi um período bastante importante da história. E trazendo para os dias de hoje, né, é impensável, né, indispensável hoje pensar a sobrevivência da população, do ser humano, sem a agricultura, né? Hoje, com o aumento gradativo da população, estamos liberando a 8 bilhões já de habitantes no planeta Terra. Então, por conta dessa demanda, essa crescente da população, a produção de alimento tem que acompanhar, tem que andar alinhado ali com essa questão do crescimento da população. Aqui eu vou citar, assim, bem superficialmente, alguns tipos de agriculturas. A primeira delas é a agricultura intensiva, que é um agrossistema que visa essencialmente o aumento da produtividade e a redução do tempo de produção. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? A população vai crescendo e, consequentemente, a produção de alimento tem que acompanhar essa produção, esse aumento da população. Então, toda hora, essa agricultura intensiva, essa que é o objetivo dela, né? Também temos a agricultura de subsistência, que é um tipo de agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor. Esse tipo de agricultura o agricultor não visa nenhum tipo de lucro, está pouco preocupado com a economia de mercado, o único objetivo, a única preocupação dele é sobreviver. Então, o que ele planta, ele colhe, cria alguns animais para a sua própria sobrevivência. Também temos a agricultura de precisão, que ela está associada unicamente à utilização de aparelhagem de tecnologia avançada para avaliar e acompanhar de maneira mais precisa as condições das áreas de atividades econômicas, baseado no princípio da variabilidade do solo e clima. Aí ela é uma agricultura que não se pode, o objetivo é não se perder nada. Então, a utilização de equipamentos é essencial para você fazer uma análise de solo, um acompanhamento do clima, o desenvolvimento de sementes de qualidade, para você ter um produto final excelente. Então, esse que é o objetivo dessa agricultura de precisão. Também temos a agricultura itinerante, que, do meu ponto de vista, não é muito agradável, porque ela consiste em derrubar a vegetação existente e depois realizar a queima das raízes. Com isso, dando início ao cultivo tradicional, para então seguir com o destocamento e semear a terra. Eu acho que não precisa derrubar nada mais, né? Eu acho que a agricultura ela tem que andar alinhada com a natureza. Eu acho que uma coisa depende da outra, certo? Porque essa questão vamos derrubar tudo porque eles precisam aumentar a área de plantio. Acho que com essa ideologia, com essa mentalidade,
você acaba criando um ambiente de que você vai cada vez mais deteriorando a área que é onde você precisa ter por conta dos recursos naturais. Porque a agricultura, essencialmente, ela depende dos recursos naturais. E com essa mentalidade de ter que derrubar tudo para aumentar a área de plantio, você pode correr esse risco de uma hora para outra, não ter esses recursos naturais e ter que sair desse local e ir para outro para continuar o seu plantio. E o que acontece com esse local, onde foi derrubado e acabado com tudo, vira-se um nada, né? Porque não, não vira uma área de interessante para mais nada, né? Também temos a agricultura moderna, que a agricultura moderna, já aos meus olhos, ao meu ponto de vista, é o que a gente é a agricultura ideal, porque ela tem uma inovação, ela tem uma abordagem mais avançada, um outro tipo de mentalidade com o uso dos recursos naturais. Então, ela é bem alinhada com essa questão dos recursos naturais. Aquilo que eu falei, né? A agricultura depende diretamente dos recursos naturais hoje existentes na natureza. Então, essa agricultura moderna, ela trabalha diretamente para reduzir o uso dos recursos naturais, né? Quanto menos se usa recursos naturais, melhor para o ecossistema. Também temos a agricultura comercial, que ela se baseia em uma produção de larga escala, voltada para o mercado externo, os famosos commodities. Só que aqui uma curiosidade interessante, né? Porque ela é feita basicamente para os países em desenvolvimento. Hoje os países desenvolvidos, eles não eles têm outros tipos de commodities, né? Um tipo de commodity que não agrida tanto a natureza, né? É só para vocês terem um exemplo e entenderem o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar, é a produção de soja, né? A produção de soja, para você produzir soja, você precisa de muita água. E então, se você não usa de uma forma correta, você acaba desperdiçando muita água. Essa água que você usa para o cultivo de soja, você não consegue fazer com que ela retorne com a qualidade ideal de volta para a natureza, né? Então, muitos países hoje não produzem mais soja por conta desse risco que tem desse autoconsumo, né, de água. E a agricultura familiar, que é o tema principal das nossas temáticas aí, né? O tema agricultura familiar é bem sugestivo, assim, né? Eu, quando comecei a pesquisar sobre esse tema, eu não imaginava a grandeza e o tamanho do que é essa agricultura familiar. Eu achava que eu tendo meus canteirinhos, a minha plantaçãozinha ali atrás de casa, ali dos meus temperos, né, eu achava que eu poderia ser um agricultor familiar, né, mas não, está muito além disso. A agricultura familiar, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Eu digo por experiência própria, né? Quando eu comecei a me aprofundar no tema, eu vi a grandiosidade e a importância também que esse tipo de agricultura tem para o mercado interno e, em alguns casos, também para o mercado externo. Basicamente, o que é toda forma de cultivo de terra e produção rural, cuja administração e mão de obra são formadas por um grupo familiar. Eu não vou me estender muito no assunto aqui, porque eu tenho mais 2 vídeos para preparar e postar, e a gente fazer uma abordagem bem mais precisa e dando mais ênfase nesse assunto, né?
Então, assim, o primeiro vídeo é basicamente isso, um pouco de história, um pouco de curiosidade, só para a gente fazer dar um pontapé inicial aí, para a gente entender o que é agricultura, tá? Desde já eu quero agradecer as pessoas que tiram um tempinho aí para poder assistir o vídeo. Dizer também que os comentários e as curtidas, elas também vão fazer parte do corpo do trabalho, né? Eu vou fazer um print ali de todos esses comentários. Então eu peço que quem assistiu o vídeo até o final aí puder deixar um comentário, uma curtida ali. Na medida do possível vou interagindo individualmente com cada um ali. E mais uma vez obrigado. Tamo junto. Um abraço a todos aí.